A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aplicar a palavra de Deus, versículo por versículo, dentro dessa história tão linda, a história da Ruth. Você lembra? Aquela mulher que tem como sogra a Noemi, aquela mulher que se tornou esposa do Boaz, que se tornou serva do Senhor, que era moabita, tá bom? Se você está interessado a aprender a pregar a palavra de Deus e ser um instrumento nas mãos do Senhor, fica comigo até o final, que eu te garanto que você vai sair daqui da frente desse vídeo pronto para pregar sua primeira pregação. Só te peço uma coisa, me ajuda dando esse like, coloca aqui também nos comentários alguma dúvida que você tem, alguma mensagem que você gostaria de aprender, tá bom? Então vamos começar. Você vai subir no altar, você vai saudar os irmãos com a paz do Senhor, você também pode fazer uma pequena oração para que o Senhor te use, pedindo a Deus direção, pedindo ao Espírito Santo que te use como seu instrumento, tá bom? E depois disso, você vai colocar um tema, um título na tua mensagem. E eu quero te compartilhar aqui um título. Eu quero falar com você aqui sobre 7 pontos na vida da Ruth que fizeram dela essa mulher tão vitoriosa, tão vencedora, tá bom? Você vai falar assim, irmãos, eu quero falar aqui sobre 7 pontos na vida da Ruth que tornaram ela uma mulher muito abençoada, muito vitoriosa, uma mulher vencedora. Aí você vai falar assim, o primeiro ponto está no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Aí você vai falar assim, o primeiro ponto é que a Ruth preservou a fé no Deus de Noemi, apesar das circunstâncias. Olha só, esse é o primeiro ponto. Aí você pega esse ponto e você vai falar o seguinte, irmãos, a primeira coisa para você ter uma vida vitoriosa é preservar a sua fé em Deus. Persevera a tua fé em Deus, apesar da circunstância. Você vai olhar para os irmãos e vai dizer assim, tem momentos na nossa vida em que todo o contexto que você olha te diz assim, ó, murmure. Todo o contexto te diz assim, ó, desiste, volta atrás, cancela teus projetos. E a Ruth, no meio de um contexto de funeral, um contexto onde estava viúva, sabe? Um contexto muito ruim, uma coisa desastrosa, o que ela fez? Ela decidiu preservar a fé no Deus de Israel. Fala para os irmãos, não importa se agora você olha para todo lado e as portas estão todas fechadas. Não se preocupe se você olha para todo lado e os seus sonhos morreram e foram enterrados. A Ruth estava nessa situação e sabe o que ela decidiu? Eu vou manter a fé em Deus. A Ruth abandonou seus deuses pagãos e decidiu servir ao Deus da sua sogra, da Noemi. Então ela decidiu fazer o que era certo. Fale para os irmãos, faça isso também, não importa a circunstância. Segura a fé, porque quem perde amigo perde muito. Quem perde dinheiro perde muito, mas quem perde a fé perde tudo. Então se você não tiver mais nada e tiver fé, você ainda tem tudo. Amém, querido? O ponto número 2 que você vai falar para os irmãos também, você vai dizer o seguinte, irmãos, o ponto número 2 está no capítulo 2 do livro de Ruth, no versículo 2, que diz assim, a conduta da Ruth em favor da sua sogra encantou o Boaz. Olha só que maravilha! A Bíblia diz que quando elas chegaram em Belém, onde morava o Boaz, onde morava o povo da Noemi, a notícia logo se espalhou. E todo mundo ficou sabendo do que Ruth fez pela sua sogra. E quando a Ruth começou a colher as espigas, vocês conhecem a história, o Boaz começou a facilitar para ela, deu ordem aos seus servos que deixassem Ruth colher até onde não deveria. E quando a Ruth perguntou por que estava sendo assim tão bem tratada, ele disse assim, ó, eu já sei o que você fez pela sua sogra, como você abandonou a sua terra, a sua família, o seu Deus, e veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Irmãos, observe que o Boaz, ele viu na Ruth um exemplo, uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada. Então você vai dizer isso para eles, que a conduta da Ruth em favor da sua sogra encantou este homem. Então você olha para a igreja e fala o seguinte, olha irmãos, as pessoas todas estão vendo como é a sua atitude com a sua mãe, como é a sua atitude com o seu pai, com os seus filhos, com o seu pastor, com o seu discípulo na sua célula, com o seu líder de célula, com a dirigente do círculo de oração. Tá todo mundo vendo isso e o principal que vê isso é Deus. Deus está vendo como você trata os seus pais. Deus está vendo como é a tua conduta, falando mal da tua liderança, falando mal do seu discípulo ou do seu pastor. Irmãos, não se preocupe se alguém não está vendo quando você critica alguém. Deus está vendo. Então observe que quando o homem vai casar com você, agora falando aqui para jovens, para as solteiras ou para os solteiros, a primeira coisa que o homem vê numa mulher é como ela trata a sua mãe, é como ela trata o seu pai, é o amor que ela tem com a sua avó, de ajudar a avó, caminhar, colocar a avó numa cadeira de rodas, atravessar a rua com ela, ou com uma pessoa que ela nem conhece, mas é um necessitado, ela tá ali pronta para ajudar. Então fale para os irmãos o seguinte, as pessoas estão vendo a tua conduta. Deus está vendo a tua conduta, como que você trata os seus parentes, como que você trata os seus filhos e como você trata as pessoas fala muito sobre você. O fato da Ruth ter tratado bem a sua sogra foi um fator preponderante para que o homem da sua vida, o seu príncipe encantado, Boaz, um partidão, um homem de Deus,
visse nela a mulher com quem ele queria passar o resto da sua vida. Então os homens, quando vão olhar para as mulheres, ou vice-versa, eles vê logo o futuro. Será que eu quero passar o resto da minha vida com uma mulher que trata mal a sua mãe? Com alguém que trata mal o seu pai, o seu avô? Com alguém que trata mal o próximo, que trata mal o pobre, o mendigo, que fala mal? Será que eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa? Ou com alguém que é vitorioso, alguém que é virtuoso, uma pessoa de Deus? Fale isso para eles, tá bom, irmãos? E olha só, o ponto número 3. O ponto número 3, você vai dizer que a Ruth era pobre, mas assumiu uma postura de sustentar a sua sogra. Isso está lá no livro de Ruth, no capítulo 2 e versículo 2. Você vai dizer para os irmãos o seguinte: a Ruth não tinha nada, mas ao chegar numa cidade, deixou a sogra já velha em casa e disse: eu vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Irmãos, eu quero que você diga para os irmãos o seguinte: você não precisa ser rico para ajudar alguém. Você não precisa ser rico para contribuir em alguma causa. Você fazer o mínimo já é muito. Então entenda, fale para os irmãos que às vezes tem pessoas que não é dizimista, tem pessoas que não é fiel a Deus, pessoas que não contribuem na igreja com absolutamente nada, porque ele acha que ganha pouco e Deus vai entender. Deus entende tudo. Mas Deus também olha a motivação do teu coração. Quanto você ama a obra de Deus? Lembra da oferta da viúva pobre? A Bíblia diz que ela só deu 2 moedas que cada uma valia meio centavo. Enquanto os fazendeiros, os ricos, jogavam tudo lá dentro, dinheiro em grande quantidade. Quando terminou o momento da oferta, Jesus chamou os discípulos e disse: essa viúva deu a melhor e a maior oferta. Por que, Senhor? Um monte de gente deu mais, mas ela deu tudo que tinha. Irmãos, eu quero que você fale para eles o seguinte: Deus não olha a quantidade da tua oferta ou da tua ajuda por alguém. Ele olha a motivação do teu coração. É aquela pessoa que deu pouco, mas pensa: se eu tivesse mais, eu faria mais. Não é aquela pessoa que pode fazer mais, porém faz o mínimo de propósito. Diga isso para eles. A Ruth ajudou a sua sogra mesmo não tendo nada. Ela foi atrás, mas não deixou sem ajuda. Então, irmãos, corra atrás e ajude seu filho, a sua esposa a alcançar um sonho, um projeto, sabe? Faça alguma coisa pela casa de Deus. O ponto número 4, você vai falar para os irmãos na vida da Ruth, que fez com que ela fosse uma mulher vitoriosa. Está no capítulo 3, no versículo 3. Ela ouviu e obedeceu os conselhos da Noemi. A Noemi ali, irmãos, era uma autoridade na vida da Ruth. Era sua sogra, sabe? Então, o que ela fez? Ela decidiu ouvir os conselhos de uma pessoa mais experiente. Olhe para os irmãos e diga assim, ó. Comece a ouvir o conselho da sua mãe, do seu pai, do seu líder, do seu pastor. Pare de pensar que você conhece o mundo inteiro, que você é o dono da verdade. Tem um monte de menino aí que completa 12 anos, 13 anos, já quer corrigir o pai, quer corrigir a mãe, quer saber mais do que todo mundo, só porque ele aprendeu algumas contas de matemática e umas curiosidades lá de geografia e de história. Para com isso, rapaz. Até as pessoas mais sábias do mundo continuam atrás de conselho. O próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A Ruth, ela preferiu ouvir uma mulher já velha, mas ouviu os seus conselhos, e os conselhos daquela mulher levou Ruth a uma vida vitoriosa. Não é errado pedir conselho, não é sinônimo de pobreza. Pedir uma orientação do seu pastor, perguntar para tua mãe alguma coisa. Mãe, como é que faz uma sopa? Mãe, eu não sei fazer um bife. Mãe, como é que ora? Pastor, eu queria aprender a jejuar. Pastor, como é que prega? Não é vergonhoso pedir conselho, orientação. Peça conselho. Quando o conselho for dado, atenda o conselho e faça exatamente como está sendo falado, irmão. O próximo ponto na vida da Ruth, que aqui eu quero falar sobre o ponto número 5, está lá no capítulo 3, versículo 7. Você vai falar para os irmãos o seguinte: irmãos, o ponto número 5 na vida da Ruth, que fez dela uma mulher vitoriosa, ela agiu para conquistar o Boaz. Ou seja, ela não ficou parada no canto esperando a banda passar. Ela fez a sua parte. Estou falando aqui para as pessoas que desejam se casar, as pessoas que desejam ter uma vida, sabe? Sair da zona de conforto, em vez de ficar só orando e esperando o príncipe encantado bater na porta da tua casa, faça a tua parte. Pastor, já estou fazendo a minha parte, eu estou orando. Fale para os irmãos assim, ó, faça mais. Tem a hora de orar e tem o momento de agir. Deus está fazendo um monte de coisa por você, às vezes ele coloca a pessoa do teu lado, mas você olha para o outro lado. Para com isso, irmã. Irmão, olha para o lado, seja gentil, dê um bom dia. Às vezes, através desse bom dia, a coisa pode acontecer. Através de você ser gentil com alguém,
isso revela muito de você, a coisa pode acontecer. A Bíblia diz que a Ruth, ela agiu para conquistar o Boaz. A Bíblia diz que a sogra dela deu um conselho e ela atendeu na risca. Ela foi lá, o Boaz estava dormindo, ela descobriu os pés do Boaz, isso lá no meio do momento que tinha acabado a colheita, ele estava lá no meio dos servos, deitou ali num canto, lá no local mesmo onde estava sendo colhido as coisas, deitou no canto, se cobriu, ela levantou parte ali do cobertor dele, onde ficavam os seus pés, e se deitou ali embaixo. Irmãos, isso era um costume da época, ela estava insinuando alguma coisa de forma respeitosa, e ele se levantou daquilo ali, irmão, daquele sono, e viu aquela mulher e percebeu que era Ruth. Irmãos, ela fez a sua parte, sabe? Às vezes você saudar alguém com a paz do Senhor, às vezes você sorrir para alguém, às vezes você insinuar que também está simpática com aquela pessoa, aberta à conversa, isso tudo pode te ajudar bastante. Então você também tem que agir para que a coisa aconteça. Olhe para os irmãos que às vezes estão ali esperando eternamente Deus fazer alguma coisa e Deus está dizendo o seguinte: faça um pouco também, abra o seu coração, olhe em volta, seja simpático, converse mais com os jovens da igreja, com os irmãos da igreja, dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Deus às vezes quer fazer, mas você está tão fechado que ninguém consegue se aproximar de você. Amém, irmão? O ponto número 6 que fez da Ruth uma mulher muito abençoada e vitoriosa, sabe o que foi? Está no capítulo 6, no versículo 11. O próprio Boaz, irmãos, o próprio pretendente olhou para ela e disse assim: o meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha só que coisa maravilhosa. Irmãos, todo homem, quando ele quer casar, ele procura uma mulher virtuosa. Aquela que está lá em Provérbios, no capítulo 31, a gente quer uma mulher virtuosa. Uma mulher que ora, uma mulher que está na igreja, uma mulher que está no culto, uma pessoa que participa das coisas, a mulher que toma frente, sabe? O pastor pergunta quem pode estar na oração, ela sempre está. O pastor pergunta quem pode participar de uma campanha, ela sempre está. Vai ter evangelismo, ela está lá. Ela está em tudo, sabe? Ela ama as coisas de Deus. É uma mulher virtuosa, irmão. Uma mulher que cuida da família, uma mulher que se preocupa, uma mulher que sabe fazer as coisas dentro de casa, uma mulher que sabe lavar uma roupa, uma mulher que... Irmãos, os homens veem isso, ele quer uma mulher virtuosa. Uma mulher que cuide do seu marido, uma mulher que seja a senhora da casa, sabe? E a Ruth, viram isso nela. Através de todo o contexto, como ela cuidou da sogra, como ela obedeceu à sogra, o cuidado com a sogra, a forma que ela largou tudo do seu passado para se jogar nos braços do Deus de Israel. Tudo isso demonstrou e denunciou que ela é uma mulher virtuosa. Olhe para os irmãos e diga assim: você está sendo virtuoso? Você está sendo uma mulher virtuosa? O que as pessoas falam de você? Será que as pessoas veem em você essa virtude? Ah, pastor, eu não estou nem aí pelo que as pessoas falam de mim. Eu não estou nem aí. Se preocupe com o que as pessoas falam de você. Você não deve se preocupar quando as pessoas falam mal de você e é mentira. Mas se fala mal de você e é verdade, se preocupe. O próprio Jesus falou para os discípulos: o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E o comentário era só bons. Ah, um diz que tu é Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas, ou não sei o quê. As pessoas falando de Jesus. Jesus se preocupou e perguntou: o que estão falando de mim? Então se preocupe, seja uma mulher virtuosa, seja um homem virtuoso, seja uma criança, um adolescente virtuoso. Isso é maravilhoso e através disso a bênção vem para a sua vida. O ponto 7 e o último aqui da nossa mensagem é que a Ruth era uma mulher que valia mais do que os filhos. Está lá no capítulo, versículo 15. Irmãos, tu já pensou? Irmãos, às vezes a mulher tem 2 filhos e os 2 não dá um. Tem 3 filhos e os 3 não dá um. Cada um mais preguiçoso do que o outro e quer casar. Sabe de uma coisa? Dessa forma você não vai casar nunca. Todo mundo que é trabalhador, que é esforçado, sabe, que é humilde, ele tem espaço em todo lugar. E a Ruth não era por nada não. Ela ia lá fora, no meio da colheita, no meio da lavoura, colheu um monte de semente, jogava nas costas ali aquele fardo e ia levar a refeição para sua casa, fazendo o papel de um homem, o papel de um provedor, porque não tinha um provedor na casa. Ela foi resolver o problema. Irmãos, olhe para os irmãos e diga assim: seja provedor, faça o teu papel, faça acima do que se espera, faça a sua parte, porque a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E depois que você falou esses 7 pontos, você pode colocar esses 3 bônus aqui, ó. O de repente de Deus aconteceu juntamente com as atitudes na vida da Ruth. Ela, com todas essas atitudes maravilhosas, de repente, Deus decidiu honrar essa mulher
e abençoá-la, fazer dela uma mulher tão abençoada e tão vitoriosa, que através da genealogia da Ruth veio o Messias, irmãos, veio Davi e foi indo até chegar o próprio Jesus. Tu já pensou uma coisa dessa, irmãos? O outro ponto, você vai dizer que a Ruth foi uma bênção na vida da Noemi e vai dizer para a igreja, seja uma bênção na vida dos outros, seja uma bênção na vida da sua mãe, na vida do seu pai, seja uma bênção na vida dos seus filhos dentro da casa, seja uma bênção nessa igreja, não seja uma pedra de tropeço, não seja uma desgraça, não seja uma pessoa que ninguém quer ter por perto, porque você só chega perto para falar mal, para fazer o mal. Não, seja bênção na vida das pessoas. E para concluir, Ruth é o tipo de pessoa que vale a pena ter por perto. Você vai olhar para os irmãos e vai dizer assim, ó, vale a pena ter você por perto? Seja uma pessoa que vale a pena ter por perto. Irmãos, a vida dessas pessoas é maravilhosa. Depois que você fez tudo isso, faça uma conclusão. Diga para eles, seja como Ruth. Seja uma pessoa esforçada, que abandona o seu passado, agarra-se com o seu Deus, preserva a sua fé no Deus de Israel, é trabalhador, é proativo, é ativo e é virtuoso. Todos esses pontos que eu citei para você, esses 7 pontos, vão fazer de você uma pessoa mais do que vitoriosa. Diga para a igreja, fique de pé. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. E quando essa pessoa vier na frente, você vai abençoar essas pessoas e vai dizer assim, eu declaro na tua vida que a partir de hoje, as bênçãos do Senhor começam a acontecer na sua vida, porque você vai apresentar esses 7 pontos, você vai ser mais do que abençoado, mais do que vencedor, vai fazer além do que se espera. Tá bom, meus irmãos? Se você gostou, clica nesse like e me ajuda. E quer saber mais? Clica nesse link aqui e adquira o meu e-book, O Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima.